Bom, apesar de ser sexta-feira, mas eu sei que tá todo mundo confinado mesmo, né? Então vamos fazer desse momento conhecimento. E o assunto hoje a gente vai falar sobre a terapia online, né? Ou análise online, é, desde que fiquem à vontade para perguntar, porque mulher fala, gente, mulher fala. Então, por favor, colabora, entendeu? Faz pergunta, entendeu? Então vamos lá. Como sempre, eu tenho minha colinha aqui, que ela me ajuda para eu não esquecer de nenhum detalhe, tá? A terapia, né? Eu vou falar terapia, mas pode ser análise também. É, ela não era permitida. Então, assim, muita gente queria, precisava e às vezes ia morar fora do país e não dominava a língua daquele país e não tinha como fazer um tratamento com um psicólogo. Houve a rejeição durante muitos e muitos anos e alguns poucos anos atrás é que começaram a aceitar mais e a definir que de fato era a importância das pessoas terem acesso em outros países ou estados, ou porque tem a química do paciente com o psicólogo, né? Raquel, Cíntia, Sandra, Márcia, entendeu? Então, assim, rola uma química muito boa e é fundamental, porque senão a pessoa não consegue se abrir. Mas aí tem gente que pensa assim, mas eu já fiz terapia, já fiz análise, mas era no consultório, ainda é uma novidade. Sim, é uma novidade. Óbvio que quando a pessoa tem a oportunidade de estar presencial, tudo bem. Mas a nível de tratamento, não há nada que impeça que aquele tratamento seja feito e com qualidade, né? E com evolução e com alta. Então, eu diria para vocês não se preocuparem, né, com quem só faz a sessão online, porque ela tem um peso muito grande naquilo que a gente precisa tratar. Chegou direto da Espanha, Sandra. Isso mesmo, minha amiga querida. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês primeiro é que muitas pessoas, às vezes, precisam fazer a terapia e só tem o recurso online. Aí ela chega em casa falando, não vai dar, e inventa mil desculpas por causa do recurso online. Ela nem experimentou. Por que ela faz isso? Porque às vezes, gente, sentar numa cadeira ou olhar para um notebook, para um telefone, para falar para um psicólogo as coisas, né, que estão acontecendo aqui com o meu amor, né? Regina querida. Então, assim, é como se fosse uma autossabotagem. Ela usa essa ferramenta. É porque online eu não vou gostar. Não sabe nem se vai gostar porque nunca experimentou. E hoje é o único recurso, né, que a gente hoje pode estar utilizando como ferramenta para a maioria das pessoas que estão sofrendo do transtorno da ansiedade, que foi o último que eu falei. É impressionante como o número de pessoas que nem ansiosas, né, me procuravam, são meus pacientes por outros motivos, mas que agora estão num nível de ansiedade tão alto que a gente trata, mas tira o foco, mas enfim, e toca a bola. Que bom, Sandra, que você não vê diferença, né, na sessão presencial e na sessão online. Porque a primeira coisa que a pessoa tem que querer para dar certo a sessão online ou a presencial é o querer. Ela tem que querer.
Não adianta alguém falar, ó, você precisa, o médico falar, você precisa. Óbvio que se o médico falar, você deve fazer, porque ninguém é melhor do que ele para saber das necessidades, tanto medicamentosas como terapêuticas. Agora, você tem que querer estar naquele lugar. Eu também, Raquel, eu adorei, viu, fazer o tratamento com você. Vocês têm que querer estar ali para colocar para fora. E às vezes assim, mas como é que eu vou falar para um desconhecido? Quando rola química, entendeu? Igual namorado, só que, né? Acho que eu dei um exemplo meio errado, tá? Mas assim, tem que rolar sintonia. Então, é um jeito da pessoa, é a técnica que usa, né? Tudo interfere para que você, meu amor tá ali, fique bem ou mal, mas não somente porque é online. Às vezes é a técnica que é utilizada é que você não se adapta, ou a sintonia com o profissional que também você não gostou. Então, são as transferências que a gente fala que podem ocorrer e que isso pode vir a prejudicar, né, a pessoa que vai iniciar um tratamento online. Mas eu garanto que qualquer que seja a necessidade, né, é fundamental que a pessoa queira, senão não dá certo. Se ela não quiser, ela não vai conseguir botar o que ela precisa para fora. Eu sei, Márcia, que você prefere a presencial, até porque você adora estar ao meu lado, entendeu? Mas o corpo também fala, né? E ele se expressa também, é bacana. Mas eu diria que nós temos muitas ferramentas online que a gente consegue fazer com que a avaliação e a qualidade da percepção de mudança, do transtorno daquele paciente, se ele for disciplinado, eu diria que a gente consegue muitos recursos. Aqui com a gente tem vários pacientes que já passaram aqui nesse corredor e que já estão de alta e sempre foram pacientes online, né? Então, assim, a autossabotagem, como eu disse, é fundamental. Às vezes as pessoas questionam, assim, mas será que fazer sessão online é mais caro? Primeiro que pelo próprio conselho é proibido ter valor definido, então tudo é um combinado com o paciente. E eu acho que não há valor maior do que a qualidade de vida. Entendeu? A Regina tá botando aqui que ela se sente muito mal. Será ansiedade? Não durmo mais direito, não tenho mais concentração em nada. Regina, olha só, pode ser que sim, né? Mas assim, quem me conhece sabe que fechar diagnóstico é algo muito delicado, porque se eu me precipitar, também sendo ansiosa, pode ser que você corra o risco de ser também medicada de forma errada. Então, o que eu sugiro é a calma para que o profissional possa avaliar. Normalmente é uma equipe, seja mais um médico ou um outro profissional, normalmente é um médico, enfim, para que a gente possa estar cuidando dos sintomas que você está dizendo. A ansiedade atrapalha bastante, não há dúvida, principalmente nesse momento. Se começou agora, Regina, provavelmente é por tudo que a gente está passando, e a falta da concentração atrapalha demais. É a concentração, é a memória, é o sono. E agora em casa muita gente está comendo demais, né? Ou muita gente acaba ficando depressiva e acaba comendo de menos, entendeu? Então, se você quiser, Regina, depois conversar comigo, separado, me chama que eu te dou algumas dicas e a gente conversa com calma, tá? E isso tudo gera muito estresse quando uma pessoa sabe que precisa se tratar e ela tem uma certa resistência. Quando esse estresse ele é persistente e a pessoa ela não trata,
ela tem uma ansiedade muito alta e se transforma num transtorno, possivelmente, e aí ela adquire uma depressão que é... Ô Thaís, minha querida, estava com ela há pouco tempo. Então ela vai adquirir um tipo de depressão que a gente chama, que é a síndrome de burnout. O que é isso? É uma depressão causada por estresse. Normalmente, né, se associa ao trabalho, mas a gente pode dizer que não somente ao trabalho, qualquer situação repetitiva, cansativa e que por anos, né, ou pelo tempo que foi, a pessoa não cuidou, não tratou, essa depressão, ela é chamada de burnout. Tá? Então, ela é só uma forma da gente caracterizar da onde vem, entre causa e consequência, a causa de uma ansiedade, um estresse que essa ansiedade levou, fez com que ela adquirisse um burnout. Tem tratamento como qualquer outra depressão, como a bipolar, ou se defende a tese, como eu disse na última live, que tem tratamento e cura, e tem gente que diz que tem somente tratamento, tá ok? Bom, para a gente ter hábitos de mente saudável, eu acho que eu já falei bastante aqui. Eu sempre falo em atividade física, sempre vou falar que excesso de café, Coca-Cola, doce, tudo isso atrapalha. Mas como a gente está falando da terapia online, né, e a saúde mental, são tópicos assim importantes para que a pessoa possa, nesse momento, por exemplo, de casa, ela poder se tratar. Então, estamos todos confinados. Arranja um cantinho onde seja o mais reservado possível para que você tenha a tranquilidade de falar com o psicólogo. Pode ser que na primeira sessão você ache estranho. Não desiste, insiste, porque isso vai lhe trazer benefícios. Se você adquirir confiança na pessoa, a probabilidade de já na primeira sessão, muitas pessoas já se abrem, já choram e já se transbordam, né, naquele sentimento que elas estão sentindo. Isso eu falo que é ruim para a pessoa, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque a gente vê o quanto ela está precisando daquele tempo que é só dela, né? É só dela. Ela está falando e os ouvidos, né, estão escutando. Se a gente, né, porque quando a gente fala, a gente não tapa o ouvido. Então ela escuta a própria fala e aí ela vê o tamanho da dor que está guardada dentro dela. Às vezes as pessoas precisam, dependendo da necessidade, fazer 2 vezes na semana ou não, mas isso aí é muito relativo, tá? O desmame, a alta, tudo acontece da mesma forma que uma situação presencial. O que está em questão é a saúde mental, que a gente tem que manter em dia para que o terapeuta possa dar todo o suporte necessário. Por isso que tem que querer fazer, senão o teu próprio inconsciente, ele não vai liberar as informações, ele vai fazer você na hora tá com sono, ou então hoje eu não tenho nada para dizer para Márcia, né? E não é para nem pensar. O que eu sempre digo gente, fala, vem ou liga o telefone na hora que está marcado, porque é tudo marcado certinho, porque assunto sempre tem. E a gente não precisa anotar nada, vem que na hora rola. Marli, minha querida, gente querida, amo tanto. Thaís, essas duas, o trio. Enfim, trio porque eu tô me incluindo, tá? Enfim, então, gente, é fundamental para a gente falar em saúde mental e a terapia online, que nesse momento, quem já foi presencial e vai voltar a ser, ótimo, mas hoje,
que bom que o Conselho de Psicologia liberou para que a gente possa ter essa assistência, essa troca, sabe, esse espaço que é só seu, onde você bota para fora, transborda e liga para o profissional a hora que você quer para contar, não importa se é uma coisa boa, uma coisa ruim, desde que você sinta que você se sente cada vez melhor. Isso é o melhor retorno. Cara, não tem nada que pague isso, né? Eu digo, dar a alta para um paciente, ver que ele está de fato evoluindo, crescendo, mas sem disciplina, galera, isso não dá certo. Então, tem muita gente aqui que tem... Léo, quanto tempo? Nossa, mãe, quanto tempo? Então, tem muita gente que precisa, mas não tem a disciplina e usa a autossabotagem como recurso para justamente não fazer a sessão naquele dia, tá? Então, isso é um dos cuidados importantes que a gente tem que ter. Mas se eu tô falando também de saúde mental, eu tenho que agora, principalmente nesse momento de confinamento, ser um pouco seletiva. Na verdade, a gente tem que ser seletiva em tudo, mas se eu tô falando de saúde mental, eu tenho que falar de tipo de filme que eu vou ver, as séries que eu vou ver, a comida, porque quando a gente tá à toa em casa, eu não sei vocês, gente, mas dá vontade de você abrir a geladeira, né, e comer a geladeira inteira se deixar. Eu só não faço isso porque, primeiro, não é um hábito que eu tenho, muito pelo contrário, e porque eu tenho um paciente seguido ao outro. Então, assim, meu almoço é rápido, mas ele é feito porque senão eu não posso cobrar de vocês aquilo que eu não faço. Então, a atividade física, como eu sempre falo, agora é o meu jump, tem que estar aqui e que me ajuda para botar toda essa carga de tensão para fora. Porque se eu também só absorver e trabalhar, como eu disse, chega aí a síndrome de burnout, tá? Então não esqueçam desse nome. Bom, autoconfiança e confiança, elas estão associadas num processo terapêutico. Então, a pessoa ela começa a fazer uma análise ou terapia e no começo ela vai com uma certa resistência, porque não conhece o profissional, mas pode ser que de cara ela já saia falando, assim, já se encontrando, né, com a outra cara, a metade dela. E isso é muito legal. Mas caso não aconteça isso, não desista, tá? Dê oportunidade para o profissional dentro da técnica que ele está utilizando para ele conhecer você. Ele está numa abordagem. Então, dê tempo ao tempo. Se você bota a tua ansiedade na frente, você quebra todo o esquema. Por quê? Porque a gente não vai conseguir resgatar você, não vai conseguir buscar lá no passado, se for algo, né, que a gente precise resgatar, lá nada do passado, e o tempo da sessão acaba falando o quê? De futilidades, de amenidades, porque a pessoa ela não deixa entrar e colocar o dedo na ferida como eu falo normalmente. Mas assim, é uma forma, entre aspas, carinhosa de mostrar o quanto eu tô ali para mostrar onde está o X da questão, onde está o problema que a gente precisa ser tratado, ou as situações que a pessoa, às vezes, não é uma situação, são várias situações, é o ambiente, é a forma como foi criado, são os laços familiares, são as fobias. Então, tudo isso colabora para que uma pessoa busque a terapia online, no caso do confinamento, ou quando ela, por exemplo, mora num país distante, num estado, mas ela quer a Márcia de qualquer maneira, porque a Márcia é muito boa, gente, se quiser ver. Então, aí vocês vão
as pessoas saem do Rio, vão morar em São Paulo, vão para outro estado, vão morar na Espanha, né? Cadê minha amiga Sandra? E continua com a Márcia, entendeu? Então, graças ao conselho, a gente consegue hoje ter a qualidade no atendimento, o cuidado, o carinho que a gente cria, é um vínculo muito grande. Eu e Raquel, já por muito tempo aqui, a gente Marie, Portugal, isso mesmo. É um vínculo que a gente cria muito grande. É óbvio que de amizade, sim, secundário. Por quê? Primeiro, eu tô ali para fazer meu papel como psicóloga, avaliando o problema, vendo onde é que está o X da questão, mas deixando o ambiente o mais leve possível, porque quem está aqui até agora me conhece. Se me viu protocolada em algum momento, é porque eu estava doente, porque muito pelo contrário. Eu faço sessões tanto presenciais como sessões online, cuido da saúde mental e cuido da minha saúde mental também, justamente quanto mais harmonioso e tranquilo for o ambiente, mesmo online, a pessoa ela se sente extremamente à vontade para ela falar o que ela quiser, né? E isso é muito gostoso, quando ela é a confiança, é a autoconfiança e a confiança que ela tem nesse processo, ok? Então, o que atrapalha às vezes, é o Wi-Fi. Então, eu sempre digo para as pessoas buscarem ficar, quem vai fazer com Wi-Fi, fica perto do roteador. Eu uso muito outros recursos, né, de 4G, 5G, daqui a pouco já estou no 7G, sei lá, porque é importante isso acontecer. Por outro lado, às vezes eu estou fazendo uma sessão e também acontece de entrar uma ligação que eu sei que é importante, de um paciente que já vem mostrando uma certa instabilidade naquele transtorno. Então eu peço licença, atendo aquela ligação e aí eu volto a dar atenção, porque às vezes só a gente sabe o tamanho da dor que a gente está sentindo e a voz que a gente precisa ouvir, às vezes é do próprio terapeuta ou analista. O Kiko está perguntando aqui, que vê muito interesse, acha muito interessante, vantagem interessante na terapia online, quase sempre nós nos estamos sabotar e tentando nos driblar. É verdade, meu amor, as pessoas às vezes sempre têm 1000 motivos para argumentar para não fazer a terapia. E sendo online, facilita. Se a pessoa trabalha, tem gente que faz no horário do almoço, tem gente que faz antes. Austrália, fuso horário de 12, 13 horas, então eu tenho que às vezes atender 5 horas da manhã. Então eu diria que é muito importante que essa adaptação e esse costume de fazer online, desde que seja no lugar onde você ninguém escute, para você ficar à vontade, né? É melhor ainda. Só voltando aqui o que a Sandra disse, para você se abrir e se soltar, você precisa estar à vontade, e o idioma faz muita diferença. Com certeza, Sandra, é o que eu mais tenho visto agora nessa época, né? Tem pacientes na Itália, na Alemanha, principalmente lá fora, que estão tendo muita dificuldade por causa da ansiedade, tudo que estão vivendo como a gente, só que eles já estão numa outra etapa, então eles estão precisando de fato ser apoiado por esse profissional que domina a língua, né, deles, e isso tem ajudado bastante, ok? Márcia só não busca a gente pela orelha porque não dá. Marie, pois às vezes as pessoas acham que é muito carinho que eu tenho pelos meus pacientes, e às vezes ele precisa ser disciplinado, ou ele precisa fazer alguma coisa e ele não faz, e aí eu brigo, eu falo, mas assim, e eu sei que não rola ninguém chateado por causa disso, porque sabem que eu tô ali
sempre, né? Como a Márcia disse, né? Só cada um sabe o tamanho da dor. E eu acho que o terapeuta consegue entender o tamanho dessa dor. Eu tento ser o mais disponível possível. Por isso que quando por acaso acontece de eu não atender o telefone, eu responder de imediato, é porque eu estou em alguma situação muito delicada para isso não acontecer, ok? Então, Thaís, lá em Caraguatatuba, né? Uma grande amiga. Então, gente, não adianta também a gente pela crítica, né? O protocolo. Viu o profissional online que foi indicado, mas aí quando começou a falar, um detalhezinho que falou, você já questiona, não gostei porque falou assim. Então não saiam colocando bloqueios para que você não siga em frente no tratamento. Dê oportunidade de tirar aquele mal entendido que às vezes tenha ficado. Fala para o terapeuta ou para o analista, olha, aquilo que você falou, como é que é, hein? Porque eu não gostei. Fala. Da mesma forma como eu falo com vocês, de uma forma puxando a orelha, como a Marie falou, mas é uma forma que só vocês entendem. Não é papel de mãe. É para mostrar que, porra, você tem tudo para ser feliz. Eu só tô querendo mostrar que você tem ouro em pó. E às vezes a gente só tem que lapidar um pouco, a gente tem que abrir o nosso coração e dói. Gente, eu bato palmas para vocês, porque buscar um profissional para a gente estar cada vez melhor é muito difícil. Porque a gente vai tocar em passado, às vezes, em fobias, em traumas. A gente vai ter lembranças ruins e que vai nos levar, às vezes, a choros compulsivos, a pesadelos, ou até mesmo em crises de ansiedade que muitos aqui que eu estou vendo conhecem, mas que, se for o caso de um acompanhamento médico, tudo isso vai fazer parte, como a Marie está dizendo, de um processo de cura, né? E é nisso que vocês têm que acreditar. Acreditar e confiar no papel, né, que esse profissional está ali para fazer. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Lamento, se alguém quer isso, tá? Não pode ficar comigo. Bom, eu tô aqui com a minha colinha que eu já falei pra vocês, né? E assim, tem pessoas que às vezes me ligam, mandam mensagem, falam assim, quando é que eu tenho que... Eu também te amo, Thaís. Sou psicóloga. E quando é que a gente tem que fazer terapia? Não adianta o mundo falar se você não quiser, porque senão não vai sair nada que vale a pena. Você só vai rasgar dinheiro, não há um investimento, né, para que você tenha qualidade de vida e queira atingir suas metas. E infelizmente, se você não quiser, o psicólogo não pode fazer nada, né? É muito difícil. Então, até pode tentar com criança, usando de uma ludoterapia, né, com jogos, porque aí você consegue conquistar a criança, envolver a criança, mas o adulto, às vezes, ele tem a resistência, então ele bota 1000 empecilhos, horário, porque tem filho na escola, tem comida para fazer, marido para cuidar, né? Como todo mundo. Mas, primeiro a gente. Mulherada, primeiro a gente. Homens também. Cada um, eu digo, se você não se colocar em primeiro lugar, se amar, sozinha, ou separada, ou casada, ou namorando, ou pegando, não importa. A gente tem que ser feliz. A gente está aqui nessa terra para ser feliz e para ajudar o outro, né? A gente repara muito no nosso, para a gente se preencher, para a gente estar feliz, pleno. Eu acho que é arrogante, é muita coisa, mas quanto melhor a gente tiver, melhor a gente consegue dentro de casa conviver melhor,
no trabalho, estar bem consigo mesmo quando está sozinho. É importante isso. As pessoas acham que a felicidade tem que estar associada a uma companhia. Não, está aqui dentro. O que a gente tem que fazer primeiro é tratar das feridas para chegar nesse ponto importante, tá ok?